Vamos continuar com a nossa série de vídeos aqui com a Viviane Laudelino, nutricionista materno-infantil, e vamos falar sobre alimentação da criança e introdução alimentar. A gente sabe que a alimentação que a gente come, que a gente põe para dentro do nosso corpo, faz parte da nossa saúde, é a base muitas vezes da nossa saúde. É o que vai definir se a gente tem mais chance ou menos chance de ter um monte de problemas de saúde, ou que a gente vai ter mais vigor, mais disposição, um monte de coisa. Mas, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, a gente tem um foco em preservar essa alimentação, em evitar alimentos que possam trazer consequências. Por quê? Porque esses 2 primeiros anos, eles fazem parte de um período na vida da gente que compreendem mais ou menos 1000 dias, que inclui a gestação e os 2 primeiros anos de vida, que é quando o nosso corpo está fazendo a programação celular. O nosso corpo se programa para ter mais ou menos diabetes, mais ou menos problemas de pressão, de coração, endocrinológicos para o resto da vida, né, Vivi? Inclusive para as próximas gerações, né? A gente fala que é um investimento, inclusive, para as gerações futuras. Então, os 1000 primeiros dias, quando você está grávida, o seu bebezinho já está recebendo o que você está comendo. E os 2 primeiros anos de vida da criança, é muito importante que a gente tenha uma atenção para uma alimentação saudável. A gente precisa comer para manter a nossa energia, mas a gente precisa comer pensando no que nos faz bem e no que preserva a nossa saúde. Existem, então, algumas recomendações de que a gente evite alguns alimentos nos 2 primeiros anos de vida, que a gente não ofereça algumas coisas para a criança nos 2 primeiros anos de vida e dê preferência para alguns alimentos. E a Vivi vai falar para a gente quais são esses alimentos que a gente deve evitar e o que a gente deve oferecer para a criança aí durante esses 2 anos de vida do início da vida da criança aí. Então, a gente quando pensa nesse período, né, dos 2 primeiros anos de idade da criança, e especialmente ali no primeiro ano, né, tem mais cuidados a serem tidos, né, que no período da introdução alimentar, inclusive, eu gosto de realmente tratar como um período que essa família tem que cuidar muito dessa alimentação, né? Então, primeiro, né, a gente tem que pensar, hoje tem uma categoria de alimentos que a gente chama de alimentos ultraprocessados. Que são esses alimentos ultraprocessados? São aqueles geralmente empacotados, que tem um rótulo de alimento, que vai ter uma lista de ingredientes, tem tabela nutricional, e a gente vai pegar aquela lista de ingredientes, tem uma série de nomes ali, e começa a ver os nomes estranhos, acidulante não sei o que, emulsificante, maltodestrina. Quando começa a ver esses nomes de componentes que não são componentes que a gente tem em casa disponíveis, como farinha, açúcar, que seja, a gente está considerando esse alimento ultraprocessado. Então, que passou por uma série de etapas ali, desde a hora que a indústria começou a manipular até chegar na nossa prateleira, como os biscoitos, aqueles iogurtes açucarados, sobremesas lácteas, muitos tipos de pães. Esses alimentos não devem fazer parte da alimentação das crianças até 2 anos de idade, pelo menos. Não deveria fazer parte da alimentação de ninguém, mas pelo menos até 2 anos de idade não deveria fazer parte. Outro ingrediente, na verdade um ingrediente que a gente também precisa ter muita atenção é com relação ao açúcar. Por quê? Porque o açúcar geralmente é um ingrediente que vai estar associado aos produtos, aos alimentos com um valor nutricional não muito adequado, né? Então as sobremesas, a gente não precisa de sobremesas para se nutrir, para ter melhor saúde, pelo contrário. O sabor doce é um sabor que a gente não precisa aprender, a gente já nasce gostando do sabor doce. Então quando a criança começar a comer um docinho, a chance dela gostar é muito alta, então ela não precisa aprender a gostar desse sabor. Se a gente expõe muito cedo ela a esse sabor, a chance dela não gostar do amargo, do azedo, que são sabores mais difíceis, é maior. E além disso, o momento que os dentes estão nascendo, né? E os alimentos açucarados, eles aumentam a chance de desenvolvimento de cárie. Então, por isso, a gente tem que tirar o açúcar e qualquer tipo de açúcar, né? Não, às vezes as pessoas olham muito para o açúcar refinado, mas açúcares mascavo, do coco, qualquer tipo deve ser restringido. Inclusive mesmo a frutose em excesso, mesmo a frutose, mesmo adoçantes naturais, o mel tem até um outro motivo, né, que é pelo risco de contaminação no primeiro ano de vida também deve ser evitado.
Mas mesmo assim é um alimento que produz sabor doce intenso e por isso não deve fazer parte da alimentação até os 2 anos de idade. Diferente de fruta, né? Então comer uma fruta, ela é doce, mas ali eu estou comendo a fruta com uma série de outros componentes. Se eu extraio a frutose, né? Se eu extraio o açúcar dessa fruta, eu tenho uma característica diferente. Então eu elenco esses 2 itens fundamentais. O sal é um assunto super polêmico, né? A maioria dos pediatras sugere que o sal não deva fazer parte da alimentação das crianças até 1 ano de idade. Por quê? Porque o pequeno excesso do sal, do sódio na verdade, né, que é o componente do sal, ele é maléfico para a saúde da criança, né? E é muito fácil esse pequeno excesso para uma criança, né? Então ela precisa de um pouquinho a mais para já ser prejudicial. Então a orientação acaba sendo de restringe o sal dessa criança, porque aí eu consigo garantir que ela não esteja exposta ali a um excesso. Mas hoje a recomendação segundo o Ministério da Saúde, no nosso guia alimentar para as crianças brasileiras menores de 2 anos, é que o sal com moderação poderia fazer parte da alimentação dessa criança. Mas o que é moderação? É muito subjetivo, né? Então tem uma recomendação que diz que um pacote de sal, que tem 1 quilo, deveria durar para uma família 2 meses e meio, se essa família comer todos os dias em casa, uma família de 4 pessoas. Então, se essa família consegue fazer esse uso como a recomendação, ok, a criança, o bebê compartilhar dessas refeições. Se isso não é possível, realmente precisa tomar cuidado, separar comida, cozinhar alguns alimentos com sal e outros sem sal, para não expor essa criança ao excesso de sódio. Tá? Então isso precisa ser algo com muito cuidado a ser trabalhado com essa família. Bom, eu vou falar qual é a minha orientação no consultório. Eu geralmente falo para não usar o sal até 1 ano, mas não porque isso vai fazer mal para a criança se eventualmente ela comer algo com sal. Eu explico isso para os pais. Para que a criança não tenha a necessidade do sal, porque o sal é um componente que faz o sabor ser acentuado. É um acentuador de saúde, dá uma palatabilidade maior. Mas eu pessoalmente acho que as crianças pequenas, elas podem compartilhar uma comida com sal uma vez ou outra, mas que no começo é legal fazer sem sal para que eles conheçam o sabor de cada alimento. Eu pessoalmente não conhecia esse sabor, eu fui conhecer depois de adulta, das coisas sem sal. Então eu acho isso interessante, não criar esse hábito de necessidade do sal desde pequenininho, né? Então você pode, por exemplo, fazer sem sal, tirar a parte da criança, colocar o sal depois para você, ou fazer com bem pouquinho e acrescentar na hora que você for colocar na mesa, né? Pensando que excesso de sal faz mal e que excesso para uma criança é um conceito muito relativo, difícil da gente saber, e que o ideal é que a gente conheça o sabor dos alimentos sem precisar acentuar para que eles tenham mais palatabilidade e a gente tenha vontade de comer, né? Isso, e também, né, como você comentou, quando a gente tem o hábito de consumo de sal, às vezes a gente vai se condicionando e extrapolando, né? Então tem que tomar muito esse cuidado. E aí tem um outro lado, às vezes as famílias seguram até um determinado momento e aí depois entra no hábito alimentar da família e o brasileiro tende a consumir ali o dobro, às vezes até mais do que o dobro de sal do que deveria. Então eu protegi muito por 6 meses, 1 ano, e depois essa criança se expõe a um hábito alimentar muito ruim. Então é muito importante a gente olhar para esse cuidado da criança, mas pensar ali para o futuro próximo, porque depois ela acaba se expondo muito rapidamente a um excesso de sal de novo. Então é isso aí, pessoal. Os principais alimentos para a gente evitar nos 2 primeiros anos de vida. Resumindo, os ultraprocessados, coisa de pacote que a gente compra no supermercado, que tem marca, que não é comida de verdade, né? Comida de verdade é aquela que você colheu, que no máximo está descascadinha e picada no supermercado, sem um monte de adição e de processos. Ultraprocessado é o alimento que passou por um monte de processo para chegar na sua mesa. E nesse processo foram acrescentadas coisas que não são boas para a sua saúde. Então os ultraprocessados, o açúcar por 2 anos e o sal com moderação e com muita observação do que você está comendo. Porque às vezes o que a gente está acostumado a gente acha que está ok e a gente sem perceber está consumindo muito mais do que seria
o desejado e o ideal para a nossa saúde, tá bom? Outra coisa que é importante, só para não esquecer, suco de fruta vai cair lá na coisa do açúcar. Quando você consome uma laranja, você consome X quantidade de frutose, que é o açúcar da fruta. Quando você faz um suco de laranja, você usa 2 ou mais laranjas para fazer e você consome 2 ou mais vezes a quantidade de açúcar que tinha naquela fruta, além de não consumir as fibras. Então, a gente recomenda que no primeiro ano de vida a criança não tome suco de frutas, mas ela coma a fruta in natura. Porque assim você vai estar, ao mesmo tempo, fornecendo para ela fibras, para o funcionamento adequado do intestino, do trato gastrointestinal, e a quantidade de frutose não vai exceder o quanto é recomendado, tá certo? Então evitem sucos de frutas também no primeiro ano de vida da criança. A partir do segundo ano, pode ser consumido com moderação e não como rotina, ok? Certo? Certíssimo. Então, um beijo para vocês, espero que a gente tenha ajudado. A gente volta para falar mais sobre introdução alimentar e alimentação na infância. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo, curtir e se inscrever no nosso canal para ser avisado quando tiver vídeos novos. Um beijo e até mais.